Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse módulo 11. Glória a Deus pela sua vida até aqui. Deus tem tocado muitas vidas. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Na aula de hoje nós vamos falar como alcançar amigos e familiares para Cristo. A ideia aqui é realmente trazer para a mesa um assunto muito importante. De fato, eu tenho escutado muito na minha trajetória pessoas que têm muita dificuldade dentro da sua própria casa, né? Então, vou trazer aqui alguns ensinamentos, alguns insights bíblicos para como que a gente pode realmente tocar o coração dos nossos familiares de uma maneira muito mais eficaz e duradoura. Amém? Primeiro ponto aqui, a gente precisa entender os desafios de evangelizar pessoas mais próximas. Jesus já mostrou, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 4. Jesus lhes disse: só na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, é que um profeta não tem honra. Deixa eu te ensinar algo aqui. Muita gente usa esse versículo como uma justificativa para não propagar o evangelho no meio dos parentes. Tomando a fala de Jesus como, olha, na minha casa, o profeta, eu não vou ter honra. Não. O que Jesus está apontando aqui é uma constatação. Ele está falando o que ele presenciou. Ele não teve honra no meio dos seus próprios parentes, no meio da sua casa. Isso não significa, não é uma regra que você não vai ter honra na sua casa. Não é isso, tá? Não é isso. A ideia não é que, olha, o profeta ele não deve exercer o seu ministério dentro da sua casa. Não é isso que Jesus falou. Eu vou ler de novo. Jesus lhes disse: só na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, é que um profeta não tem honra. Ele não está falando aqui que o profeta não vai ter honra nos seus familiares, que o profeta não deve exercer o ministério na sua casa. Pelo contrário, ele está constatando que é o lugar onde o profeta precisa ser ainda mais intencional. Ainda mais intencional. Então, por mais desafiador que possa parecer, meus irmãos, essas são as pessoas que estão com você, às vezes, desde que você nasceu, que conhece a sua história, que conhece o seu testemunho. Você não precisa contar o testemunho. Então, a honra, ela não vai vir muitas vezes por causa do ministério. E aí o profeta entra nesse apontamento de ministerial aqui. Não, mas no lar não é o profeta, é o pai, é o filho, é o irmão, é o amigo. Então, o cristão dentro de casa, ele precisa ser intencional. Ele precisa ser intencional. Não é me respeita que eu sou pastor? Me respeita que eu sou profeta? Me respeita que... Não é assim. Não é assim. A família são as pessoas... Por exemplo, eu já vi... Teve um caso de uma aluna minha, de uma ovelha minha, na verdade, que arrumou um problemão em casa. De certo dia, o marido deu um problema lá dentro de casa, eles começaram a brigar e tal. Aí sabe o que ela fez? Arreda-te de mim, Satanás. Falou assim com o marido dela. Aí, então, olha o problema que ela arrumou. A ideia não é isso. Ela deveria realmente responder com outras armas. Deveria responder com Provérbios 15:1. A palavra branda acalma o furor, mas a ríspida desperta a ira. É esse o entendimento que nós precisamos compartilhar dentro de casa. Então, a resistência ela é normal, porque as pessoas conhecem a sua fala, certo? Elas conhecem a sua trajetória, porque o vínculo é muito mais forte. Mas o fato de ser uma constatação de que dentro de casa o profeta não tem honra, não significa que você não deva lutar por essa honra.
Amém? Então você não deve esperar que seus familiares, seus amigos aceitem imediatamente a mensagem. Pô, agora eu sou crente, me respeita. Não, eles não vão te respeitar. Mas são as pessoas que mais te amam aqui na terra. Então eles estão preocupados com você, porque no olhar do mundo, como diz a palavra, é loucura. Então, quando eles olham para você por amor fraternal, eles talvez reagem de uma maneira em que você não está acostumado. Então, calma, calma, que vai dar tudo certo. Amém? O maior testemunho que podemos dar é a nossa própria transformação. Então, se eu falava ríspido, se eu era nervoso dentro de casa, eu não vou ser mais, vou ser paciente. Deus vai mostrar para as pessoas do lado, até você ouvir uma seguinte frase: uau, você está mudado? Você não era assim, não? Realmente esse negócio de crente faz a diferença, hein? Nossa, ora por mim. Ora por mim. Só que, meus irmãos, antes de usar palavras, usar gestos, você precisa todos os dias orar intencionalmente pelos seus familiares e amigos. Olha o que 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz. Antes de tudo, pois, exorto que se façam súplicas, orações intencionais e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa em toda a piedade e respeito. Ou seja, nós precisamos regar os nossos amigos e familiares com oração. Essa é a ferramenta mais poderosa de evangelismo na sua casa, entre os seus amigos. Orar por eles. Senhor, abençoa. Senhor, dê a ele uma bênção no trabalho, prospera, abençoe. Senhor, não deixa faltar nada. Pai, cura. Tá me entendendo? Então, é orar de forma intencional. Senhor, abre o coração do meu pai para o evangelho. Abre o coração do evangelho. E na maioria das vezes a oração precisa ser por você. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, me coloca como uma pessoa exemplar na minha casa. Coloca-me como aquele que vai realmente exalar o bom perfume de Cristo neste lugar. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Olha o que Charles Spurgeon diz: a oração é a mais poderosa arma que Deus deu à igreja. Quando oramos, nos unimos ao propósito de Deus e Ele realiza coisas impossíveis através de nós. Então, você vai definir horários específicos. Eu vou orar todo dia para tal coisa, por causa do meu pai, da minha irmã. Coloca despertador no seu celular. Coloca despertador no seu celular. Quando eu estava... a minha esposa estava grávida, eu ia dizer que nós estávamos grávidos, né? Eu tomei uma postura de oração pelo meu filho. Eu já orava pelo meu filho há mais de 10 anos, porque Deus tinha me dado um sonho sobre ele. E aí, toda a gestação eu reguei com oração de manhã e à noite. De manhã e à noite. De manhã e à noite. Eu colocava a mão na barriga, eu orava onde eu estava pelo meu filho. Certo? Não porque ele ia ser evangelizado, mas a ideia é realmente abrir o caminho com oração. Dar ao Senhor a legitimidade, realmente. Ele é aquele que vai abrir a porta, certo? E a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, verso 7, peça, e lhe será dado. Busque, e encontrarão. Bata, e a porta lhe será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate na porta, ela lhe será aberta. Então, a ideia da oração é realmente abrir a porta para quê? Para que você tenha um testemunho mais consistente. A sua vida precisa ser, primeiro, a mensagem. A mensagem, primeiro, precisa sair do seu dia a dia, do seu café com leite, da sua maneira de cozinhar, da maneira como você reage em casa. Né? E aí, quanto menos você escutar aquelas famosas frases, mas você não é crente, melhor está o seu testemunho diário. Tá? 2 Coríntios 3,3, vocês são a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo.
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, que são os corações. Vocês são cartas de Cristo. Se Jesus entrou na sua vida, tudo precisa mudar. Tudo precisa mudar. Então, a nossa vida, primeiro, é mais importante testemunho do que as pessoas podem ver. Olhar para a sua vida e ver o que Jesus fez. Olha o que John Stott diz: evangelismo é mais do que dizemos. Evangelismo é o que vivemos. É um padrão de vida. Eu vou observar cada passo. Nos meus passos, o que faria Jesus? Seja um cristão em casa. Sabe o que é um cristão? Um pequeno Cristo, uma cópia de Jesus, certo? Então você precisa ser um exemplo vivo dos ensinamentos de Cristo. É ler a Bíblia, vamos lá, é ler as Escrituras, não é só para dizer por aí que você já leu a Bíblia, não. Porque não adianta ler a Bíblia e não entender que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, irmão, se você não consegue amar essa pessoa da maneira como Cristo te ama, é isso que você precisa primeiro apresentar em oração, certo? Então, o que eu quero te desafiar aqui agora? Coloque em pauta a sua vida agora. Qual tipo de comportamento, tipo de fala, o que eu preciso dar um basta agora, hoje, para que o evangelho alcance os da minha casa, para que os meus pais entendam o que está acontecendo comigo, certo? Será que é a honra? Será que é a maneira como eu respondo? Será que é a prosperidade, trazer dinheiro para dentro de casa, deixar de ser à toa? Ou será que é compartilhar mais tudo que eu tenho ganhado, as bênçãos que eu tenho ganhado do Senhor, compartilhar mais com minha mãe, com meu pai, com meus familiares, com os meus amigos, pagar alguma coisa, certo? Então, a ideia é você se perguntar aí agora: eu estou refletindo Cristo de maneira consistente? As pessoas estão vendo Jesus em você? As pessoas estão vendo Jesus em você? Então, que essa seja a sua oração. Mais um ponto aqui: as conversas espirituais, elas precisam ser naturais. Introduzir temas espirituais no dia a dia sem forçar. A ideia não é ser crente chato, né? Nossa, mas você virou crente, agora você está chato. Não é isso. É, sabe, ir inserindo alguns temas espirituais assim, sabe? Oração, não, misericórdia, é uma prática que eu já vi muito. Aconteceu alguma coisa, nosso Deus, Jesus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, de vez em quando, sabe, misericórdia. Nossa, eu orei por isso hoje, você acredita? Nossa, Deus falou exatamente isso aí comigo. Que legal, que bênção, né? Que Deus está respondendo nas orações, né? Então, a ideia é que você, para ganhar os seus familiares, para realmente quebrar uma certa resistência, de vez em quando, sem forçar, sabe? Apresentar algumas coisas mais espirituais, entendeu? Pô, tá vendo uma reportagem de um fantasma, alguma coisa assim, fala: nossa, eu tive uma experiência espiritual essa noite, foi parecida com isso. Eu não sei se eu estava sonhando, não sei se eu estava fazendo o quê, mas aconteceu, você acredita? Eu vi isso e aquilo, certo? Porque, de fato, quando você insere esses temas espirituais de forma mais tranquila, vão se abrindo as portas para o evangelho entrar na sua casa. Eu tenho um testemunho pessoal que no início do meu namoro, eu comecei a ir com a Isabela na igreja, né? E aí a gente viu que a gente precisava nos aprofundar mais nas escrituras. Ela veio de uma igreja, de uma religião católica, família muito católica, alguns ateus também.
E eles não gostavam de crente, não gostavam de evangélico, e eu entrei na família. E aí, acho que era toda terça-feira, toda quinta-feira. Terça-feira eu ia no culto de jovens, com a Isabela, minha namorada, na época, e na quinta eu ia para a oração. E aí, chegou um dia, um mês mais ou menos, meu sogro e minha sogra, que eu amo muito, e a minha cunhada também, me prensou num canto lá. Falou, Isabela, vai pra lá que a gente quer falar algo muito sério com o César. O que foi? O que tá acontecendo? Aí me jogaram no canto e falou, ó, você tá levando a minha filha pra igreja, eles estão roubando dinheiro seus lá. Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso, não aceito isso aqui. A minha família sempre foi disso, sempre foi disso. Eu falei assim, não, calma, a gente só tá indo pra oração. Lá a gente não tá dando dinheiro nenhum, a gente não tem. E lá ninguém pede nada não, né? Você não é obrigado. Enfim, era uma igreja bem responsável nesse assunto. Ela, ó, tá bem. Passaram-se os anos, eu fui mostrando no dia a dia que eu era uma pessoa totalmente diferente daquilo que eles conheciam. E aí, eles precisaram de oração. Para quem que eles foram pedir? Para mim. E aí chegou um certo dia, eu convidei eles para ir na igreja também. Foram lá e ó, aceitaram a Jesus. Hoje, a maioria da família realmente já reconheceu Jesus, graças ao Senhor, né? Mas porque eu não desisti. Eu sempre estava com eles, né? Sempre estava com eles, e eu mostrei o meu testemunho, amém? E aos pouquinhos eu fui inserindo temas espirituais, amém? Porque, gente, a persistência e a paciência é o que você mais vai precisar agir aí entre os seus amigos e familiares, tá? Não é sair de casa, pelo amor de Deus. O evangelho não entrou na sua vida para desfazer a sua família, não é isso. Mas tenha paciência, tá? Porque deixa eu te falar um negócio, pior coisa que tem é conviver com um crente chato, sem brincadeira. Pergunta isso para quem da sua família aí que não é crente, se essa não é a realidade. Pior coisa que tem é conviver com um crente chato. Tudo ele tá falando que é demônio, tudo ele tá falando... Não, irmão, ó, fecha a boca e ora, intercede. Senhor, não permita isso, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa acontecer isso. Tem que persistir em oração, porque o tempo pertence ao Senhor, o tempo pertence ao Senhor. Caminhando aqui para o final, eu quero ler aqui 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então sabe qual que é a vontade de Deus? Que a sua família se achegue a Deus. Então, para a gente concluir, o que você precisa entender? A sua família são as pessoas, seus amigos, são as pessoas que amam você por quem você é. Ver essa transformação às vezes assusta. Então, tenha paciência, persista. Aos pouquinhos você vai inserindo temas espirituais. Ore por eles todos os dias sem parar. Se demorar 10 anos, irmão, não desista. Às vezes não vai vir de você a palavra evangelística, mas você orou. Foi você que mostrou o exemplo. Ó, o exemplo eu tenho dentro de casa, que é você. Amém? Você é a resposta imediata para a sua família, de exemplo, de caráter. Seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, com princípios estabelecidos. Isso que você tem aprendido aqui nessas aulas é para formar você, para mostrar dentro de casa. Um marido mais responsável, uma esposa mais responsável, filhos que honram seus pais, amigos leais, fiéis, alegres, que traz a paz e não a confusão, que Deus é Deus de paz e não de desordem. Então, eu creio muito que Deus vai usar a sua vida. Deus vai honrar você na sua família. Talvez o profeta Jesus não teve honra no seu lar, na sua própria casa, dentro dos seus parentes. Mas Deus te chamou a pregar para toda a criatura, incluindo os que estão mais perto de você, que acordam todos os dias, que tomam café com você, que
caminham com você, seus amigos. Amém? Então, ore por eles, abençoe a vida deles, que Deus vai usar você para que eles se acheguem aos céus e na eternidade nós vamos adorá-lo para todo o sempre. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã nós vamos acompanhar mais uma aula. Eu quero conversar com você o impacto do evangelismo digital na igreja moderna. Então nós vamos abordar esse tema muito importante, sabe? Porque é algo que você já está fazendo aos pouquinhos, mas eu quero te acelerar ainda mais nisso. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.